Então é isso, Ana. A bola está com você. Muito obrigadíssima pela sua participação aqui. Gente, é um prazer enorme para mim estar aqui. Quando a Ju me convidou, eu meio que apavorei, falei assim, gente, mas eu não sei nada desse assunto, não sei nada dessa história de regeneração, desse trabalho, que é um pouco na linha da permacultura, né? Não sei se eu estou falando besteira, vocês me corrijam aqui. E aí eu comecei a ler um pouco o material e a entrar e fiquei fascinada. E comecei a ver assim que esse convite não vem à toa, né? Quando eu comecei a ler o material e o que vocês fazem, né? Eu comecei a perceber que para mim, aqui nesse grupo, talvez tenha também uma possibilidade de eu ressignificar toda a minha experiência vivendo na roça, né? Porque eu morei durante 23 anos numa fazenda, e nesses 23 anos em que eu convivi bastante intensamente com a natureza, eu não tinha uma função lá em que eu tinha que trabalhar na natureza. Então, só aí eu já percebo que, assim, tem vários jeitos de estar na natureza, e o jeito que vocês estão escolhendo estar é num lugar muito proativo, né? Muito de buscar eu acho que, não sei se o nome é esse, é regeneração, né? Mas buscar também o desenvolvimento ou a vivificação dessa natureza que a gente está perdendo, né? E então, assim, eu tenho muito para aprender com vocês, eu quero estar muito perto de vocês daqui para frente, porque eu acho que o que vocês fazem na prática, a gente faz na periferia da nossa prática social. E queria só contar um pouquinho o que é essa tal dessa prática social reflexiva. Esse nome foi dado pelo Alan Kaplan, que é esse autor do livro do Artistas do Invisível, e ele foi só dado muito recentemente. É um nome que ele desenvolveu muito com a prática que ele veio fazendo no Brasil, junto com o Fonte, e que traz a fenomenologia do Goethe para olhar para as relações sociais, para o desenvolvimento, a gente chama isso de desenvolvimento social, para se colocar a serviço do desenvolvimento de pessoas, de grupos e de organizações, né? Então, nesse nomezinho que ele traz, primeiro é prática, né? Prática. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que é fazendo que a gente vai aprendendo. O segundo é social, porque é nesse âmbito das relações. E o terceiro é essa qualidade, que eu acho que ela é determinante para o tipo de trabalho que a gente faz, que é essa qualidade da reflexão, e de como que a gente inclui a reflexão em tudo que a gente faz. Né? E isso como realmente uma qualidade que transforma tudo que a gente faz o tempo todo. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é ficar na prática, ficar na social e ficar na reflexiva. Então, eu vou botar nós todos nesse lugar da gente estar experimentando o que é isso, ao invés de falar sobre isso, né? E eu só queria contar um pouquinho que, ao ler o texto, um pouco, entrar no site, na plataforma de vocês, eu me deparei com um texto que agora eu descobri que é da Ju, em que ela traz o conceito de desenvolvimento, né? E aí, Ju, você me permite a liberdade aqui com que eu fui interpretando o que você trouxe, né? Eu fiquei fascinada, porque eu que trabalho com desenvolvimento desde 1994, nunca tinha pensado em olhar para a palavra desenvolvimento nessa perspectiva que a Ju trouxe. E ela traz dois sentidos para a palavra desenvolver. A primeira, desenvolver, ou seja, eu me separo daquilo, eu tiro o meu envolvimento com aquilo, né, trazendo aí uma conotação negativa de eu me separo daquilo com que eu quero trabalhar. E a outra, o desenvolver como a possibilidade de desembrulhar, de tirar os véus, é isso, né, Ju? De tirar um pouco isso que recobre aquilo que a gente está querendo olhar. E na minha interpretação, eu acho que eu comecei a pensar que quando a gente está falando em facilitação, né, ou mesmo nessa abordagem fenomenológica, tem duas qualidades de desenvolver que a gente tem que trazer. A primeira é esse desenvolver. Com o que eu rompo o meu envolvimento? E tem uma coisa muito importante que a gente tem que olhar, quando a gente vai olhar um fenômeno, que tem que acontecer, é que a gente tem que
se desapegar de todos os conceitos, ou as formas, ou as ideias que a gente tem a respeito daquele fenômeno que a gente quer observar. Então, é como se eu pegasse o meu óculos, tirasse ele, colocasse ele do lado para ver as coisas tal como elas são. Essa é a origem da palavra fenômeno do grego, né? As coisas se manifestarem tais como elas são. E aí eu pego esse óculos e coloco lá do lado, mas eu olho para esse óculos e falo, é isso que eu estou tirando dos meus olhos agora. Olha, aquela ideia lá que eu tinha, deixa eu pôr ela um pouquinho de lado, deixa eu deixar ela aqui. Então, eu acho que essa é uma postura, e aí tomando a liberdade judia, além do seu desenvolver, de eu me desapegar, tirar o meu envolvimento com tudo que eu trago, e ter consciência dele e deixar ele ali do ladinho para eu olhar para esse fenômeno. Então, essa é uma das posturas que eu acho que a gente vai tentar exercitar hoje. A segunda postura é esse segundo conceito que a Ju traz e que está muito, na fenomenologia, muito presente, que é o de tirar os véus. Eu desembrulho, eu vou tirando camada por camada dos meus olhos, como se eu tirasse os véus dos meus olhos para enxergar cada vez mais aquele fenômeno que está diante de mim. Né? E essa é a parte fundamental da fenomenologia, é esse exercício. Então, esses dois exercícios, eles nos colocam na relação com as pessoas, com os grupos, com a natureza, uma relação muito ativa nesse sentido, em que eu tenho que estar o tempo todo em dois movimentos, eu estou olhando para mim e eu estou olhando para fora. E esses movimentos de olhar para mim e olhar para fora, eles estão o tempo todo presentes nessa abordagem que a gente faz. Né? Então, essa é uma portinha que eu estou escolhendo a gente entrar hoje nesse tema da facilitação, e queria convidar vocês a experimentar isso. Só que para entrar nessa porta, às vezes a gente tem que tirar um pouco de roupa, tem que ficar meio peladinho ali na frente das pessoas, porque a gente vai estar se expondo. Como facilitador que tem um compromisso em fazer esse tipo de desenvolvimento que a gente falou agora, é uma pessoa que tem que estar disposta a se desnudar de certa maneira, né? A se colocar numa situação em que eu não sei o que vai acontecer com aquilo. E também se colocar numa situação em que eu olho o fenômeno, e o fenômeno ele revela tanto de mim quanto dele mesmo. E quando o fenômeno revela algo de mim, eu suspender um pouquinho esse julgamento. Ai, meu Deus, socorro, estou errado aqui, fiz uma bobagem. Ou, nossa, como eu sou incrível, nossa, nota 10 aqui para mim. Esse julgamento constante que a gente faz é algo que a gente também vai ter que estar prestando atenção. Porque se a gente começa a fazer esse tipo de julgamento, a gente, ao invés de tirar véus, a gente está colocando filtros. Né? Então, a gente acaba não se permitindo enxergar mais longe. E hoje, essa noite, eu queria que a gente exercitasse um pouco isso, ao a gente se colocar nesse lugar de facilitar ou de observar, a gente tirar esse julgamento do que é certo e errado e simplesmente experimentar. Experimentar, se colocar nesse lugar de relação com o fenômeno, em que o fenômeno vai me contar algo de mim e algo dele mesmo também. Então, eu quero fazer um convite muito indecente para todos nós estarmos nos colocando nesse lugar de experimentar algo. Olha, aqui temos uma aluna da pós, a Camila. Camila já experimentou um pouco disso, e hoje a gente vai estar se colocando nesse lugar de novo.